Fala pessoal, fã de basquete, fã de NBA, amigo do Bola Laranja, estamos de volta. Depois de uma semana, uma folguinha aí no final de agosto, né? Depois de temporada cheia de NBA, Olimpíadas, a gente deu uma folguinha na semana passada e estamos de volta com os nossos episódios regulares, se assim que podemos dizer, do nosso podcast. Hashtag 214, episódio número 214 hoje, que eu, André Fantato, aqui na apresentação, junto com Fábio Caetano e Renan Leite, vamos trazer para vocês. Estamos gravando esse episódio na quarta-feira, dia 28 de agosto, no meio da noite, colocaremos assim, e você deve estar assistindo aí hoje ainda na quarta-feira, ou amanhã na quinta-feira, ou ao longo da semana, e participando com a gente. Lembrando que agora não estamos fazendo no formato de live, né? Pelo menos por enquanto, a gente está aqui gravando esse episódio. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer coisa para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, se você estiver assistindo, para dar aquela força para a gente, e se inscrever no canal também para ajudar o Bola Laranja. E óbvio, se estiver ouvindo o nosso já tradicional podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, que vem lá desde o episódio número 1, não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e avaliar com 5 estrelas, se possível, para dar aquela força para a gente. As nossas redes, @bolalaranja.oficial no Instagram e no Threads, e Belaranja Oficial no Twitter. Tem post legal lá. Hoje eu coloquei os times que mais terão transmissão nacional nos Estados Unidos. Então, fica por dentro das nossas redes sociais, né? Para você saber de tudo o que acontece no Bola Laranja. Hoje é dia de falar de Bruno Caboclo no Golden State Warriors. O Caboclo vai realizar um período de treinamentos no Warriors e a gente vai falar disso aqui. E também de um assunto polêmico, mais uma vez. Ex-campeões ou ex-times grandes ou times que não fazem nada há muito tempo, que já foram grandes e não são mais, ou ainda são grandes e não ganham mais títulos. Enfim, eu, Fábio e Renan, vamos falar desses dois assuntos aqui hoje e contamos com vocês nos comentários desse vídeo, né, e também lá no Instagram para interagir com a gente sobre esses assuntos do dia de hoje. Boa noite, rapidamente, então. Primeiro para o Renan Leite. Bora para esse episódio e já fala aí com a sua expectativa para falar desses ex-campeões ou ex-grandes. Se bem que tem gente que falou que se foi grande uma vez, é grande para sempre, enfim. Como é que funciona aí? Boa noite, Renan. Seja bem-vindo a mais um. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, Fábio, a todos que nos acompanham aqui no Bola Laranja. Cara, é polêmico quando você toca nesse assunto, né? Se uma franquia deixou de ser grande, ou se ela uma vez foi grande, ela vai sempre ser grande, sei lá, né? Se ela ganhou o último título, sei lá, há 40 anos e nunca mais figurou entre os principais candidatos a título, será que ela ainda é grande? Será que ela já se tornou uma franquia, sei lá, que pouco importa para a liga, digamos assim, né? Mas temas polêmicos nos apetecem e por isso estamos aqui para falar disso, porque é disso que a gente gosta. E fora disso, falar de jogador brasileiro, possivelmente na NBA também, é um assunto que nos apetece. Então estamos aqui no 214 para falar dessas polêmicas aí, né? Falando da polêmica mais pro lado dos ex-grandes, já que Bruno Caboclo aí possivelmente no Warriors não seja uma polêmica tão grande. Mas é isso, nessa quarta-feira, hoje, dia 28 de agosto, muito frio e estamos aí. É isso aí, já manda o seu boa noite também, Fábio Caetano. Alô, Fábio, vamos para mais um episódio que o Fábio estava com saudade, já 15 dias sem gravar. Bora falar de Caboclo, podendo ir para os Warriors, e bora falar também dos ex-campeões, ex-grandes, seja como você quiser. Salve, salve, André, Renan, todo mundo que está acompanhando mais essa edição aqui do Bola Laranja. Pois é, cara, quando se fala desses times aí que talvez, entre aspas, são ex-grandes ou que campeões do passado, vamos dizer assim, me traz aí boas memórias, né? Tirando os Sixers, né, que faz algum tempo, um tempo maior aí que não ganha, mas a gente vai citar daqui a pouco. Alguns desses times aí me lembram muito da época que eu comecei a acompanhar a NBA, da minha adolescência, juventude e tal. Então é legal relembrar isso e entender um pouco do que está acontecendo agora com esses times, né? Legal a gente levar isso em consideração. E até eu pego aqui para provocar aqui logo de cara. O América Mineiro, que foi decacampeão mineiro, será nos anos 50, é grande ainda? E aquela coisa, né? Mas só para colocar uma pimentinha aí, né? Para encher o saco da galera. E falar também, né? Logo mais sobre o Bruno Caboclo, que dá uma pontinha de esperança bacana na gente.
É isso aí, trazendo até o América Mineiro aqui, né, para o podcast do Bola Laranja. Um abraço para os torcedores do América, Ameriquinha, Coelho. Guerreiro, Coelho. É isso aí. Bom, a notícia que saiu ontem, pessoal, vamos começar por ela, né? Do nosso Bruno Caboclo. Bruno Caboclo que teve aí atuações marcantes durante as Olimpíadas, né? Quando conseguiu ficar em quadra. Brincadeiras à parte, mas foi fundamental para o Brasil conseguir seguir a sua caminhada né, aí nas Olimpíadas, né? Então, a notícia que saiu é que ele está realizando treinamentos com a franquia Golden State Warriors, tá? A notícia foi veiculada ontem, no começo da manhã, e esse período vai ser de ontem, né, dia 27 de agosto, até amanhã, quinta-feira. Então, até amanhã ele vai estar realizando treinos para, quem sabe, conseguir um contrato com o gigante, já que estamos falando de grandes, né, atuais campeões ou não, enfim, Golden State Warriors, de Stephen Curry, de Draymond Green, de Gui Santos e de Steve Kerr. Antes de eu colocar uma imagem do Bruno Caboclo aqui para ilustrar para você que está assistindo pelo YouTube, já começa aí, Renan. Vou passar essa bola para você primeiro hoje. O que você acha desse encaixe? Você acha que é real isso? Ou o Warriors só está ali trazendo o Caboclo para dar uma rodagem, entender como é que é? Ou onde a fumaça tem fogo, é provável que ele vá mesmo para o Warriors com um contrato mínimo, né? O que você enxerga disso referente a esses treinos aí do Caboclo na franquia Golden State Warriors? André, esse tipo de seleção que as franquias da NBA fazem é específico, bem específico da NBA, né? Você chama um cara para participar de alguns treinos para ver se naqueles treinos ele te interessa. Claro que para que você convide ele para esse período de treinos, algo tenha despertado no time para que ele seja chamado. Então, assim, acho que o Caboclo vem de uma boa final de Olimpíadas ali, né? A campanha inteira do Brasil. Ele se destacou realmente. Teve ali um problema com faltas, mas eu acho que, assim, era meio que inerente à vontade dele. Ele precisava atuar desse jeito para conseguir fazer com que o Brasil tivesse um pouco mais de chance. Então, eu acho que a gente classificou com um pouco de afobação ali e tudo mais, mas acho que pode ser até uma maneira inteligente de ter jogado. A gente pode enxergar de várias formas isso. Ele se sacrificando os minutos dele em quadra para tentar ajudar o Brasil com faltas, com uma marcação mais junta ali e tudo mais. Enfim, eu acho que isso aí pode ter despertado realmente. Às vezes a gente pode não dar tanto crédito assim para as Olimpíadas no que aquilo vai agregar para um jogador que não foi tão longe assim, né? Tudo bem, o Brasil conseguiu passar para as fases eliminatórias ali para o mata-mata, digamos assim, e parou nos Estados Unidos, mas eu acho que é isso, para os jogadores menores que não estão tão nos holofotes assim, são ótimas oportunidades, como foi para o Caboclo. Acho que ele já tem um histórico muito bom, não só de NBA, não só de Olimpíadas, que pode credenciar ele a participar desses treinos no Golden State Warriors. Isso é um ponto, como tudo aconteceu para ele chegar nesse período de treinamento. Agora, de verdade, eu não consigo enxergar ainda o Caboclo fazendo parte do time do Golden State Warriors. Eu acho que ele pode fazer parte de um banco, quem sabe ali, com alguma lesão, ele vai entrar numa rotação, mas acho que diz muito sobre o que o Golden State pode estar pensando. Acho que é uma posição que o Golden State realmente não tem um cara que é dono da posição e toma conta, mas pode ser que ele encaixe ali como uma terceira unidade, alguém que, se tem uma lesão, ele vai acabar entrando na rotação. Então, eu vejo com bons olhos esse treino, e eu acho que é uma posição realmente que o Golden State está buscando alguém. Acho que vai buscar alguém com um pouco mais de tarimba e tudo mais, mas ele é uma peça que seria muito interessante para esse time do Golden State Warriors, como eu disse. Talvez ali numa rotação, quem sabe numa terceira unidade, mas, cara, é uma chance de ouro. Acho que são 2 dias aí de sangue no olho pro Caboclo, né?
Você até falou dos jogadores na posição, Renan, antes de eu passar para o Fábio. Eu estava dando uma olhada aqui. O Warriors tem, né, para a posição 4, tem o Draymond Green e o Kuminga. O Green pode até jogar na 5 em determinadas ocasiões aí, e muitas das vezes já jogou, né? E para a posição 5 mesmo, de pivôzão, tem o novato Jackson Davis, né, que a gente viu ele bastante minutos em quadra na temporada passada, e o Kevon Looney, né? Tirando o Draymond Green, até pensando em 4 e 5 ali, né? Que o Caboclo pode fazer as duas, tá? O Kuminga eu não vou nem colocar nesse balaio aí. Eu acho que são jogadores que, né? O Looney ali tem seus momentos, mas é um jogador tecnicamente fraco, né? É um cara mais para fazer o trabalho sujo. Então, eu acho que pensando, né? Vindo do banco, ganhando uns minutinhos ali, né? É interessante, é interessante. E aí, Fábio, o que você pensa desse encaixe aí também? E vamos torcer, né? Vamos torcer também para dar certo, porque seria mais um brasileiro na NBA. E aí os dois, né, no Golden State Warriors, já que o Gui Santos é o único presente hoje que já está na franquia do Warriors. Então, André, eu pego aí, começo a minha fala puxando pelo que o Renan falou no finalzinho sobre o Golden State, o olhar do Golden State em termos de elenco, do que precisa. É um time que está podemos dizer, em revolução, né? Em mudança de elenco, perdeu alguns jogadores, está tentando se achar, fez uma temporada, a temporada anterior foi realmente abaixo do que é uma constante, do que tem sido uma constante, havia sido uma constante para o Golden State na década passada, né, na última década, podemos chamar assim. Então é um time que está procurando buscar alternativas, buscar uma nova cara, buscar uma montagem de elenco que possa ser competitivo novamente, verdadeiramente competitivo, né? Porque o Golden State Warriors a gente viu na última temporada com um time que pode chegar e tal, mas a gente não tinha confiança de que é um time que podia fazer nem final de Conferência Oeste. A gente não pensava nisso, né? Ou se chegou a pensar, parou de pensar rapidamente. Então, assim, o Golden State buscando jogadores para poder compor o seu elenco, para poder montar uma nova equipe, traçar uma nova estratégia, ele está buscando, está olhando vários caras, vários jogadores, várias possibilidades. Então, é lógico que também a gente tem que levar em consideração que os caras não é igual aquele lance do futebol, né? Que os caras veem um DVDzinho aqui, tal, empolga, o empresário vai, fala, tem um cara aqui que eu acho que você vai gostar, não sei o quê. Aí vai, compra o cara e depois acaba dando problema, né? Os caras têm um trabalho de scout interessante, né? De caça-talentos, vamos chamar assim de forma mais vulgar, assim, né? Mais simples. Então não foi à toa, né? Ainda mais aquilo também que a gente já falou, né? Óbvio que a gente já sabe. O Caboclo tem a sua experiência aí de NBA. Mas não foi bem, então não vai adianta tentar de novo. O cara não foi bem na outra vez, não permaneceu. Não é bem isso. Pelo contrário, vamos olhar por outro lado, que ele tem uma condição, já passou por ali, sabe mais ou menos como a coisa funciona. Então, ele pode ser interessante, sim, se adaptar e se mostrar, né? Essa prova de fogo aí, né? Como diria, parafraseando, né? Adaptando a frase do Chorão, né? Dias de luta, dias de desespero, né, pro Caboclo, né, para ver se ele consegue entrar na NBA mesmo, porque vai ser tudo ou nada para ele poder conquistar essa vaguinha. Mas é isso, né? Um cara que tão de olho nele não é à toa e o Golden State precisa de reformulação. Então faz sentido e a gente espera que dê certo, né, cara? É difícil, realmente, como vocês estavam falando, né? Até onde ele pode entrar, até onde ele pode contribuir. A princípio, não sei, mas se ele conseguir uma vaguinha e evoluir, coisa pode acontecer, pode dar bom. Tem outros exemplos de jogadores que começaram na NBA, não deu muito certo, saíram e depois voltaram com mais bagagem e aí funcionou, né? Acho que no caso de estrelas, né, jogadores que vieram com muito hype do draft e tal, não tenho tantas lembranças assim. Mas jogadores para compor elenco, né, que vai ser o caso de um Bruno Caboclo, né, que vai entrar ali, vai fazer uma participação. Você tem algumas histórias dessas, assim, e acredito que pode dar certo. E um ponto positivo para ele, né, é o treinador Steve Kerr, né? O Steve Kerr já teve o Leandrinho como jogador dele e deu muito certo, né? O Leandrinho estava presente no primeiro título da franquia, né, em 2015, dessa nova geração, na verdade, né, não no primeiro título em geral, na geração Curry. Depois contou com o Varejão também, e o Kerr até declarou ali que gosta muito de jogadores brasileiros, né? Então agora também tem o Gui Santos, e com certeza, né, o Kerr que tem um relacionamento com o Leandrinho ali, o Leandrinho que hoje também é assistente técnico, né? Deve ter perguntado, olha, você conhece o Caboclo, o que você acha de dar uma oportunidade para esse cara, né? Então tem
esse ponto positivo aí. E complementando o que vocês falaram, é isso, né? Ele pode jogar na 4, na 5, tem bastante força, um jogador móvel, é um jogador que pode espaçar bem a quadra, tem uma bolinha de 3 legal também, o que pode ajudar, né? E para vir do banco ali, acho que combina bem com o estilo do Warriors, vamos torcer para dar tudo certo, né? A única coisa, para a gente fechar esse assunto, é que até no post que eu fiz ontem, né? Seguindo aí o que eu peguei de outras páginas aí também, mas para dar os créditos certinho, eu estava até olhando aqui, ó. Quem postou, na verdade, foi o Mozart Sport, um jornal sérvio, né? Dizendo que o Partizan, o ex-clube dele, vai cobrar $1 milhão se ele realmente assinar com o Warriors, porque, segundo o clube, ele ainda deveria cumprir o contrato, né? Como ele saiu para realizar treinos, não, como ele viajou antes da Olimpíada para a Flórida, na ocasião, né, foi até os Estados Unidos para participar de uma audiência do seu filho de 5 anos, né? Eles disseram que ele saiu antes de cumprir o contrato, porque isso foi antes da Superliga, né, da final da Superliga deles lá. E a gente sabe que o Caboclo também fez alguns treinos ali antes das Olimpíadas, né, com algumas equipes. Então tá meio enroscado o negócio aí, e o agente dele, né, Daniel Razan, como diz aqui, ó, na matéria, também trouxe essa informação de que vão brigar na FIBA, né? Porque, segundo o Caboclo, o Partizan tá devendo para ele, então isso, né, causou uma quebra de contrato. Enfim. Aposto que é direito de imagem. Vamos torcer para dar tudo certo. Essa foi boa, Fábio. Vamos torcer para dar tudo certo, mas tem esse problema aí, tá? E acho que o Caboclo vai ter que arriscar tudo se ele quiser ir pro Warriors. Fala, bom, depois eu vejo isso na justiça. Se o Warriors me der um contrato, é a chance da minha vida. Enfim, acho que é por aí. Vamos torcer para dar tudo certo, né? É isso, pessoal. Mais alguma coisa, Bruno Caboclo, ou vamos para o nosso assunto polêmico e mais principal? Quente. Acho que é isso aí mesmo. Tem uma torcida aí pro Caboclo aí. Tomara que dê certo. Isso aí. É isso. A galera que está com a gente aqui acompanhando o vídeo, o podcast, né? Não se esqueça de apoiar a gente, apoia.se/bola-laranja. Entra no site, né? Os links estão aqui presentes também. Esse link do apoiador está aqui presente na descrição desse vídeo e desse áudio também. Então, só lembrando para você que se ainda não apoiou o Bola Laranja, apoie, participe, fique mais próximo, né? Aí vai ter lá as categorias de apoio para você participar do nosso grupo de WhatsApp, para você participar do nosso sorteio mensal. A gente faz os brindes também, né, que a gente lança todo ano, e aí a gente também compartilha com a galera, né, às vezes quem quer receber os brindes, várias pessoas aí do nosso grupo de apoiadores quiseram, né, o Renan mandou fazer os copos lá que ficaram bem legais, então não deixe de apoiar a gente, certo? Vamos lá, então. Esse assunto veio à tona já algumas vezes em nossos churrascos, nossos bate-papos, né, enfim, que são aquelas franquias, né, que foram muito vitoriosas, né, tem múltiplos títulos, vamos colocar assim, pelo menos mais de 2, todas aqui que eu lembrei aqui, que me vieram na mente agora, tem mais de 2 títulos, mas hoje eu não vou dizer que são irrelevantes, mas estão longe do cenário de conquistar títulos, de serem protagonistas já há algum tempo. E nós categorizamos essas franquias como ex-grandes. No caso aqui, eu quis colocar ex-campeões, né? Mas que estão dentro desse cenário. Fábio, eu comecei perguntando do Caboclo para o Renan, agora eu quero ouvir de você. Eu acho que você já tem em mente a primeira que nós vamos discutir, né? Você pode falar outra, mas uma delas é provavelmente a mais relevante, né? Que está na sombra aí de um cidadão já há um bom tempo e não sai disso. Mas eu queria que você falasse para mim, qual a franquia que te remete, assim, que está na sua cabeça quando fala de essa franquia ganhou muito, né? Teve muitas glórias, mas hoje tá lá. Sabe aquele negócio do o Santos que tinha o Pelé, mas hoje, sabe? Tá jogando com o Amazonas e não consegue fazer um gol no Amazonas, entendeu? Sabe aquele negócio assim? Qual franquia que tem mais ou menos essa... Para você, assim, você fala, cara, essa aqui é a primeira que eu diria. Cara, não tem como escapar do Chicago Bulls, né, cara? A gente jamais imaginou... Na verdade, assim, né? Se eu parar pra pensar, a gente sabia que substituir o homem, né? O cara não ia ser possível, é claro.
Mas também não dava para imaginar que é um time que não ia praticamente nunca mais ia conseguir se acertar. É claro que teve aquela época do Derrick Rose com o Yannick Noah, não. Joakim Noah, quase falei o nome do pai dele, né? Yannick Noah era o tenista, o pai dele. O Joakim Noah, né? O pivô ali, teve aquela fase que eles chegaram ali numa final de conferência, se não me engano, foi um pouco depois disso, que eles fizeram uma fumaça ali no início dos meados dos anos 2000, da primeira década de 2000, se não estou enganado, mas foi o máximo que eles chegaram depois dessa era espetacular aí de Jordan, Pippen, Phil Jackson, como vocês estão vendo aí na ilustração, quem está acompanhando pelo YouTube. Com certeza, cara, é o Bulls mesmo. Então, e aí a gente fica pensando, né? O Bulls que não tinha tanto destaque também antes do Jordan chegar, ele que levou o Bulls a essa categoria, elevou a esse nível, mas a gente achou que fosse para ficar. De alguma forma, eles iam manter esse legado, conseguir manter uma sequência para se colocar pelo menos ali na briga. A gente até hoje, a gente pensa, poxa, montou uma equipe mais ou menos, acho que vai chegar. Teve temporada que começou mais forte e aí acabou degringolando no decorrer da temporada regular. Então, assim, fica difícil. A gente está tentando esperar, está esperando, vendo se acontece alguma coisa. Lonzo Ball, não, né? É o Lonzo Ball, né? Que se machucou gravemente. Está cada vez mais difícil de acreditar. Eu vi uma foto dele esses dias treinando, que talvez possa voltar aí, mas eu não sei qual é a real condição dele. Então a gente fica nessa expectativa e nunca acontece, né, cara? O próprio Zach LaVine, que você mencionou agora, teve uma época de Luol Deng, em algum momento, jogador inglês, que estava indo na comissão técnica de Sudão do Sul, nas Olimpíadas, né? Teve seu momento também ali, mas nunca conseguiram levar o Bulls a muito mais perto, né, daquilo que foi nos anos 90. Então é difícil, cara. A gente fica tentando imaginar, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente do que será o futuro, mas nesse momento, do que a gente tem visto nos últimos anos, fica difícil imaginar o Bulls de novo brigando por grandes coisas, cara. E fica o legado muito forte, difícil falar ex-grande, né, que a gente estava falando no começo. O legado é muito forte, mas o futuro é tenebroso, cara. E aí, o Renan, só para complementar também, Fábio, foi 2011, tá? Foi isso mesmo, 2011 foi ali o ano em que o Derrick Rose foi MVP de temporada regular. Eles chegam na final da Conferência Leste contra o Miami Heat de LeBron James, o primeiro ano do LeBron ali à frente do time, né, junto com o Dwayne Wade, Chris Bosh, e são derrotados naquelas finais. Se eu não estiver enganado, é quando o Derrick Rose tem a primeira lesão no joelho, tá? Durante aquela série ali. E aí depois a gente sabe, né? O Derrick Rose nunca mais foi aquele jogador espetacular que ele... Absurdo, cara. Mas muitos dizem que aquele estilo de jogo que ele tinha, ele não iria conseguir levar muito longe mesmo, né? Hora ou outra ele ia acabar se lesionando, né? Até pela forma como a potência que ele tinha, a forma como aterrissava, enfim, muitas histórias aí. Aí, Renan, antes de passar a bola, é isso que o Fábio trouxe pra gente, né? O Chicago Bulls, para quem assistiu The Last Dance, sabe que era um time até certo ponto irrelevante antes do Michael Jordan, né? A franquia, a cidade de Chicago era muito mais interessada na franquia dos Cubs, né? De beisebol, né? E aí o Jerry Reinsdorf, que era o proprietário lá na época, né? E ainda é até hoje, fazendo esse trabalho com Michael Jordan, Scott Pippen, toda essa galera que passou, Dennis Rodman, conseguiram esses anos vitoriosos, mas claro, muito por causa do Michael Jordan, né? E aí tem o Jerry Krause também, que depois virou vilão, enfim. Só que, ao meu entendimento, né, eu acho que essa franquia chegar nesse status de 6 títulos ali, naquele período de 84 a 98, né, 14, 15 anos ali mais ou menos, que o Jordan ficou ali à frente, seria muito difícil depois ficar um time não irrelevante, mas um time sem títulos, enfim, por um período tão longo como a gente tem visto, né, de 98 para agora, 2024, já são 26 anos, né? 26 anos. 26 anos sem título. Por quê? Porque a franquia se ergueu em cima dos maiores jogadores, talvez o maior jogador da história do basquete, em uma cidade que é um grande centro, que é Chicago. Nós não estamos falando de um cara que foi jogar numa cidade minúscula e todo mundo sabia, o dia que esse cara foi embora, a cidade volta a ser... Não.
Chicago tem recursos, né, para atrair free agents, que a gente sabe que muito time sofre com isso, né? Então, em cima disso tudo, Renan, o que você acha que, né, o Chicago Bulls também é o primeiro para você, né, assim como o Fábio, pode responder essa primeiro. O que você acha que falta, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, tão preso lá atrás ainda, para talvez conseguir voltar a ser campeão? Cara, Chicago Bulls para mim é o mais relevante deles, né? De todos esses, como a gente denominou mais ou menos aqui, de todos esses ex-grandes, né? Dos menores é o maior, digamos assim. E assim, o que acontece? Mesmo na era Michael Jordan, que foi quando o Bulls se projetou para o mundo, né? Para a NBA, se colocou como um dos maiores da história e tudo mais. Tudo isso a gente não pode deixar de colocar que está muito ligado a Michael Jordan, né? Antes dele e depois dele, o time não conseguiu praticamente nada, né? Podemos até garantir, não conseguiu nada. Agora, a gente pode levantar algumas questões. Tem alguns jogadores que funcionaram dessa mesma forma para algumas equipes, não do tamanho que foi Michael Jordan, não com a relevância que teve Michael Jordan e tudo mais, mas alguns jogadores que tiveram essa mesma posição, que eu considero que é o catalisador, é o cara que ele consegue impulsionar tanto dentro de quadra, com estilo de jogo, com presença de quadra, com movimento de torcida, mercado, que ele consegue catalisar com que outros jogadores tenham vontade de jogar com ele, com que técnicos bons queiram treinar, com que bons agentes queiram trabalhar. Então, assim, tudo faz com que isso aconteça. A gente pode dar um nome aqui com uma história bem diferente, mas que a gente consegue levar mais ou menos o LeBron James, que fez isso no Cleveland Cavaliers, que fez isso no Miami Heat, que faz agora isso no Los Angeles Lakers, que é o quê? Quando você tem esse cara na sua equipe, você consegue ter um poder de barganha para que você angarie outras peças. Enfim, é toda uma engrenagem que roda porque aquele cara está no seu time. Eu acho que aonde o Bulls peca nesse tempo todo sem Michael Jordan, né, nesses 26 anos, é que o Bulls até hoje busca um jogador que seja esse catalisador, que seja esse agregador, e não consegue parar para fazer equipes que talvez não tenham esse jogador, mas que sejam equipes que consigam entregar um pouco a mais, para que faça esse time voltar a ser algo um pouco mais relevante, para que talvez você ali no draft consiga draftar um cara fora de série, ou que talvez numa troca você consiga troca para alguém mais relevante. Mas a gente viu aí rodar, depois de Derrick Rose, que eu acho que era um cara que tinha esse potencial de ser catalisador, né? Depois de Derrick Rose, a gente viu um monte de gente passar por ali, até... Sim. Caramba, o parça do Neymar é o Jim Butler. Eu ia falar isso. Sim, é verdade, cara. Talvez verdade. O principal jogador a ser esse catalisador, como você colocou aí, fora o Derrick Rose, porque daí teve a questão das lesões e tal, seria o Jimmy Butler, porque olha o que é o Jimmy Butler hoje, com aparições de finais pelo Miami Heat. Só que ficou aquela rusga ali, o Jimmy Butler no começo da carreira também era um cara meio complicado, e aí quis sair para ir para o Wolves, enfim. E é isso. Acabou não sendo, mas era um cara que teria tinha essa capacidade para, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso. É um time que fica buscando esse catalisador, mas que eu acho que precisa parar de buscar esse cara. Porque esse cara, ele simplesmente aparece, né? Você acha que o Cavaliers ficou buscando a vida inteira esse catalisador? Não, apareceu. Caiu lá para eles, lembrou dele, deu tudo certo, e aí ele se transformou nesse cara. Soube lapidar bem também, né? Exato, com certeza. Correr do cara querer... Assim, ele quis sair, na verdade, o LeBron saiu e voltou, sim, né? Mas deixou ali um vínculo, né? Falou, não, eu volto porque eu quero tentar um título aqui. Com certeza. Então, acho que o Bulls tem que parar de tentar achar esse catalisador e tentar formar boas equipes. E aí, enfim, a gente pode discutir ano a ano aqui, mas... vem de montagens equivocadas, vem de anos que nos iludiram. Há 2 anos atrás aqui, a gente colocou o Bulls como algum dos candidatos a playoffs e tudo mais, e esse time que prometeu muito, não entregou nada. Então, acho que é isso. O Bulls fica só naquele quase de quando vai ser,
e não consegue parar e ter um trabalho mais paulatino, assim, ano a ano, fazer uma extensão de 10, 15 anos de planejamento para voltar a ser um time grande. Não, fica sempre tentando ser o time grande a reaparecer no próximo ano, e no próximo ano não consegue nada. O Bulls é tão forte, só para poder completar aqui da minha parte, o Bulls é uma marca tão forte porque a gente que cresceu nos anos 90, fala assim, a geração São Paulo Chicago Bulls, porque foi uma marca muito forte ali daquele início dos anos 90, né? O que apareceu, atraiu muita gente a torcer para o São Paulo naquela época, o time que ganhou os títulos importantes, e olhou para a NBA por causa do Chicago Bulls. Então é uma marca que tem que ser respeitada e tem que ser levada com muito respeito pela diretoria, pelos responsáveis aí pela franquia, porque pela magnitude, pela a capacidade que teve de angariar tantos fãs para toda a NBA. Né? Nem todo mundo que começou conhecendo a NBA pelo Chicago Bulls torce para o Bulls, óbvio. Então, mesmo assim, foi responsável por trazer muitos fãs. E isso tem que ser respeitado e tem que ser trabalhado de forma mais responsável. Eu acho que todos os argumentos aí são viáveis, né? Pode ser isso mesmo, né? De buscar um novo Michael Jordan, não o mesmo jogador, né? Com as mesmas habilidades e tal, mas alguém que vá chamar outros jogadores, enfim, tudo que foi falado. Mas para mim, eu tenho para mim que a questão do sucesso tão grande, eu particularmente, assim, até pensando em outros esportes, tá? É difícil ver um sucesso desse como o Chicago Bulls teve, né? Foram 6 finais, 6 títulos praticamente em sequência, porque teve aquela aposentadoria do Jordan, mas se não tivesse, enfim. E o Jerry Reinsdorf, né, que era o proprietário e ainda baixou a guarda, entendeu? Cara, porra, tô realizado, demais. Entendeu? Sabe aquela coisa assim, você quer, será, cara? Você tem assim, eu quero ter uma casa assim, com piscina, e aí quando você conquista, cara, você, bota o chinelo ali embaixo da cadeira, abre uma cerveja e perde a motivação. Depois da tempestade vem a bonança, né? Ele lutou tanto, conseguiu ganhar tudo agora. Tem gente que não, né? O cara, até esses caras geralmente têm esse perfil, né? Bom, conquistei 6, agora eu quero 12 títulos. Mas não sei, cara. E ele, assim, por mais. Eu não sei o envolvimento dele hoje, né? Se ele tá todo dia no dia a dia ali, enfim. Mas ele é o proprietário. Então, assim, começa lá de cima. Se ele não tiver essa ganância, talvez, de tentar novamente e puxar todo mundo para isso, é provável que isso nunca mais aconteça. Entendeu? Então, eu tenho para mim que talvez uma reformulação, né, uma mudança de mãos aí de proprietário do Chicago Bulls possa fazer sentido. Como a gente viu com muitas franquias. Quantas franquias já não trocaram de proprietário de lá para cá? Né? O Suns teve uma injeção de ânimo aí com a chegada de Kevin Durant, mas muito pela troca de proprietário, né? Enfim, então acho que passa um pouco por isso também, só para complementar aí essa história do Chicago Bulls. Posso estar falando besteira aqui, pode ser que não seja nada disso, mas eu fico com essa impressão, cara, de que viveu uma glória assim, quase que inimaginável para alguém, e o Jerry Reinsdorf tá, cara, para mim tá bom, eu vou morrer do jeito que tá mesmo, já deu, entendeu? Mas é isso. Mais alguma coisa sobre o Chicago Bulls ou a gente pode pular pro próximo aí? E aí eu vou trazer aqui um outro que a gente acho que tem que comentar também. Desses times que foram vitoriosos. Beleza. Bom, eu acho que um outro que vem, né? O Fábio acabou escolhendo o primeiro, aí eu vou escolher o segundo já. É o Detroit Pistons, Fábio. Num outro molde, tá? Num outro modelo, num outro momento, num outro mercado, né? Detroit a gente sabe que tá próximo ali de Chicago, até em localização, mas é uma cidade que não tem esse mesmo apelo, esse mesmo atrativo, né? Não é um mercado tão grande, mas ainda assim é grande. Mas que teve sua geração de ouro, né? Até coloquei embaixo aqui, ó, para quem está acompanhando pelo YouTube, no final dos anos 80. É isso, né, Fábio? 89 e começo dos anos 90, né? 89 e 90 foram os 2 títulos. E depois veio a ganhar novamente lá em 2004, com um time muito operário, talvez o time mais operário da história da NBA a vencer um título, né? Mas é isso. Ali, Fábio, eu vejo que foi muito, né, o quebra-cabeça se juntando,
Você conseguiu draftar bons jogadores, entre eles o Isaiah Thomas, que é um dos melhores de todos os tempos, com o Dennis Rodman, com o Joey Dumars. Quem mais? Me ajuda aí, Fábio. Bill Laimbeer. Bill Laimbeer. Então, foi uma geração de ouro mesmo, né? Foi uma coisa mais esporádica, uma coisa assim que... Pontual, né? Muito mais até do que do Chicago Bulls, eu penso. Sim. Né? Você acha que é por aí, Fábio? O que você pensa desse Detroit Pistons? Que eu também coloco eles, né, com 3 títulos, né? E já sem vencer desde 2004, são 20 anos aí, coloco eles como um desses times ex-grandes. Até pela questão de, além de não vencer, cara, desde que eu acompanho a NBA de perto, né, vamos colocar aí, o máximo que eu vi foi um first round de playoffs. Total. E olhe lá, cara. Assim, tá uma coisa muito abaixo do que essa glória que essa franquia viveu. É por aí, Fábio? Eu acho que é bem por aí. É também um caso de time que não não tinha um grande nome, uma grande marca dentro da liga, né? Antes de acontecesse esses dois títulos aí de Isaiah Thomas e companhia. Foi pontual realmente, só que foi suficiente para talvez criar uma marca também, mesmo que bem menor que a do Chicago Bulls, foi suficiente para criar uma marca. O que pesa contra um pouco Detroit é que é uma cidade considerada decadente nos Estados Unidos, uma cidade que era muito forte pela indústria automotiva, mas que em determinado momento a coisa caiu muito, várias empresas se fecharam, a cidade passou a ser uma cidade meio mal vista até, poço até, né? Um poço não, né? Mas um ambiente propício para surgirem até inclusive algumas bandas de rock, né? Que naquele cenário meio caótico se sentiam inspiradas para fazer algumas coisas. Você tem aí bandas de rock dos anos 70, tem o Eminem nos anos 90, 2000 e tudo, né? Então uma cidade que ficou meio estranha, que viveu o seu apogeu nos anos 70, 80 talvez, mas depois ficou uma situação meio complicada. E isso já complica um pouco para atrair. Aquilo que a gente está falando do Bulls, complicou um pouco para atrair nomes aí para a sua franquia. Embora, num primeiro momento, eu lembro bem, quando acabou essa geração do Isaiah Thomas, eu lembro que por um bom tempo ficou o Joe Dumars, foi um dos últimos que ficaram daquele elenco. Depois veio o Grant Hill, um cara muito importante, que hoje ainda é um nome muito importante, que trabalha nos bastidores da liga. O cara ali estava ali, né, na equipe, né, na comissão. Ele era um dos managers ali da comissão, né, da Olímpica, né? Exatamente. Então, um cara que eu falei, acho que conseguiram achar um cara para manter aí o Detroit em alto nível. Passou um tempo, ele não conseguiu, ele teve problemas de contusão também, a coisa não conseguiu andar bem, e só foi acontecer de novo nos anos 2000 aí, com aquele time que a gente não sabe falar quem é o cara desse time, não era todo mundo, era Rip Hamilton, era Chauncey Billups, era Rasheed Wallace, toda a galera, Ben Wallace, né? Então foi também mais um momento pontual, mas eu acho que ainda assim, mesmo que menos do que o Bulls, foi uma marca que a franquia não soube lidar muito bem, e hoje fica difícil. Eles trouxeram aí o Cade Cunningham há pouco tempo, quem sabe é uma possibilidade de tentar, com uma visão mais interessante, algo mais estruturado aí por parte da direção, da comissão técnica, e tentar montar um time em volta desse rapaz aí, tentar fazer o time voltar a dias de um pouco mais feliz para o pessoal da Motor City. Mas tá difícil, né? Faz tempo muito complicado que não tem um time competitivo, né? Até teve uma ida do Blake Griffin para lá um tempo atrás aí, né? 17, foi, verdade, 2017, verdade. Mas também acho que foi ali o primeiro round de playoff e caíram, né? Enfim, 2018 por aí. Mas realmente, né? Ficou assim um time que era até esse apelo, né, para esse time que era o carrasco do Michael Jordan, né? Parecia que o Michael Jordan não ia conseguir vencê-los, né? E aí conseguiu, né? Tem toda essa história lá no The Last Dance também, mas não conseguiu evoluir. Renan, e aí, o que você me diz de Detroit Pistons, até em cima da aula que o Fábio deu aí? Porque eu vou ser bem sincero, cara, o Detroit Pistons, assim, é um time que, como nessa NBA mais recente, que a gente acompanha, não teve tantas glórias ou nenhuma glória, né? É até difícil de trazer. A gente lembra muito dos Bat Boys, assisti o documentário, achei muito legal, né? O que eles tinham ali. É um dos melhores documentários que eu já assisti referente a esportes, né? Mas complementa aí também, Renan. Me ajuda aí pra gente ajudar o Fábio também. Cara, eu vou muito na linha do que o Fábio falou, porque para mim Detroit, não a franquia, sempre foi a cidade do salão do automóvel, né? Salão de Detroit e tudo mais, onde a gente via os carros mais futuristas, tudo mais, estava tudo sempre lá
salão de Detroit, alinhado ao salão de Frankfurt também. Eu que posso não parecer, mas também sou um entusiasta automobilístico e gosto de fuçar bastante nessa área. Então, para mim, Detroit estava atrelado a isso. Por quê? Que Detroit é tão conhecida assim pelo salão do automóvel, justamente pelo aquilo que o Fábio falou. É uma cidade das indústrias automotivas, né? E eu acho que, cara, é uma simbiose muito louca. É a cidade dos operários, porque uma cidade que é feita de indústria é uma cidade de operários, né? A cidade de operários faz o quê? Faz time de operários. E é isso que foi o time ali de 88, 89. É isso muito que foi o time de 2004 também, né? Um time que era um monte de gente querendo ganhar junta. E aí, conforme a cidade foi perdendo esse rótulo, e muito por causa da crise da indústria automotiva no mundo inteiro, que perdura até hoje, o time também nunca mais conseguiu se encontrar como esse time de operários. Então, assim, é um paralelo muito louco. Se a gente parar para ver a cidade de Detroit, ela se reflete no time como um todo, né? E é isso. E aí vive de tentar buscar um alento, como o Blake Griffin, e ali vem ali uma fábrica de carros elétricos e tudo mais, e é isso. A cidade não consegue voltar ao estrelismo que teve por conta da indústria, e o time também não consegue achar de novo um time de operários. Para mim, fica muito nesse paralelo aí, cara. Sim. Até em outros, né, esportes aí, eu não sei, cara, quais os títulos aí, né? Mas a gente tem o Detroit Lions, né? Da NFL. Também não me parece, nos últimos anos, ser muito relevante, né? Tá muito ligado a essa questão. Até o Lions até fez uma aparição aí em final de conferência da NFL. Esses tempos aí, eu ouvi, né? Não acompanho muito a NFL de perto, mas eu ouvi isso. Enfim, né? Mas é isso. Tá muito ligado ali com a força que a cidade tem financeira também. Não tem como, né? Não tem como. É isso. Quem que é o próximo aí, hein, Fábio? A gente tem ainda, talvez, o Philadelphia 76ers, que também é um time que há mais tempo ainda, né, do que o Chicago Bulls e do que o Detroit Pistons, que a gente falou, que não vence título, né, e acaba sendo um ex-grande, um ex-campeão, enfim. E também o San Antonio Spurs, que tem menos tempo, mas a gente pode entrar nessa discussão, mas já é um time que venceu mais atualmente. Vai lá, Renato. O 76ers, para mim, é a situação mais curiosa, porque é o time dos que a gente separou, né? É o time que há mais tempo está sem vencer, mas eu acho que se a gente puxar para hoje, é o time que está mais perto de vencer. Ele ainda não chegou a ser o time que realmente vai vencer, que a gente consegue olhar e falar, vai. Mas ele tá aí há uns 4 anos, 5 anos, se não for, batendo na trave, cara. O time tá ali tentando chegar na final de conferência, batendo, montando time forte, trazendo gente e tudo mais, e tá tentando. Às vezes tá tentando acertar no erro, mas tá indo. Os outros times a gente vê ali meio desencontrado e tudo mais, mas o Sixers não. O Sixers tá todo ano ali tentando incomodar. Então, para mim é isso. Acho que é o time que realmente tá há mais tempo sem, mas eu acho que é o time que está mais perto de voltar a ser. Se a gente está classificando como ex-grandes, acho que o Sixers hoje é um dos grandes, porque é um time que quando começa a temporada a gente coloca ele ali como um candidato. Sim. Eu até ia falar isso mesmo, né? Eu tinha até anotado aqui que se a gente fosse fazer uma votação, né? E acho que a gente pode fazer ela, né? Agora ou daqui a pouquinho, enfim. Eu acho que o Sixers, até coloquei na tela aí, Fábio, vê se é isso mesmo, Boa. Tá? Mas eu puxei aqui no Google, 1983, Moses Malone, Julius Erving, né, foram os caras que se destacaram aí para esse Sixers campeão em 83. Então já são aí 40 anos, 41, é isso? 41 anos. 41 anos, tá? E é isso, cara, eu acho que é o time que está mais próximo de conseguir voltar à glória, de conseguir ser um campeão mais atualizado, porque essa off-season foi muito boa para eles, cara. Com a adição de Paul George, né? Trouxe o Drummond para o lugar do Embiid, para vir do banco ali, né? Tem Kelly Oubre Jr., o Lowry acabou continuando no time também, que é um cara interessante. Maxi, né? Maxi, que já estava ali também, a manutenção do Maxi. É isso, né, Fábio? Eu acho que é um time que realmente
venceu há muito tempo, né? Ficou um tempo no limbo aí, nessa época pré-Joel Embiid. Teve os anos também com o Allen Iverson e tudo mais, mas enfim. Isso. Mas acho que tá mais próximo aí, né, Fábio? Então é interessante que o Sixers é o time que eu menos vi acho que ele teve os tempos áureos, eu não vi nada, absolutamente nada dos tempos áureos dos Sixers. E assim, é legal, é louco de pensar que puxar a sardinha um pouco aqui pro meu lado, né? Vou abrir um pouco o jogo. Para mim, o Julius Erving é o DK da NBA, porque no momento ele é um craque, um cara espetacular, mas que estava ensanduichado por uma geração espetacular de Larry Bird e Magic Johnson. Como é que você ganha mais de um título, né, no 80, meio dessa época, nos 80? Então ele conseguiu esse 83, foi realmente algo espetacular, mas brincadeiras à parte, né? Teve o Moses Malone, depois teve a geração do Charles Barkley, que acabou saindo para tentar ganhar um anel. Eu acho que ele estava no time, não sei se ele chegou a ser campeão pelo Rockets, mas teve aquela movimentação dele sair para ser campeão, alguma coisa assim, ou buscar o anel, não sei, não lembro agora. Não conseguiu, acho que o Barkley foi um dos que não conseguiu. Mas enfim, ele teve ali, eu conheci o Barkley pelos Sixers, aí você falou de geração do Allen Iverson, cara, espetacular. Então é isso, é um time que tá tentando, é um time um pouco mais regular, como o Renan bem falou, tá, e você também, André, estão tentando realmente, parece que a gestão, tirando algum momento que teve um pouco mais complicado ali, de entre safra talvez, né, quando sai uma grande estrela para poder remontar, complica um pouco, mas é um time que está com mais constância e que de repente pode chegar a alguma coisa aí num breve momento. Quando a gente aposta, vamos dizer assim, no Sixers no começo da temporada, é com um pouco mais de confiança e de sentido do que um Bulls, né? Sim. Se encaixar essa combinação Paul George e Embiid, o Embiid se mantiver saudável e esse elenco de apoio, né, rodar legal, é um time que vai dar bastante trabalho já nessa temporada, viu? Porque o Nick Nurse à frente ali, pô, é um grande treinador. Gosto muito do Nick Nurse. Então, eu acho que, né, tem tudo para dar certo mesmo, né? O time que está mais próximo aí desses ex-grandes de conseguir, à frente de Chicago Bulls, muito à frente, né? À frente também de Detroit Pistons. Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Só mais um detalhe, hein? A gente falou aqui, voltando do começo de agora para trás, né? Embiid, Allen Iverson, Barkley, Julius Erving e o Will Chamberlain lá atrás. Então, o time tem um histórico muito grande de jogadores, né, importantes na liga. Né? Então, um time que é uma marca bem forte também. Gente, esse San Antonio Spurs, tá? Eu até anotei aqui, ó. O Spurs venceu em 99, 2003, 2005, 2007 e 2014, tá? Então, com o último título aí, vencido em 2014. Ele se encaixa num ex-grandes, ex-campeões. É um time mais novo também, né? É uma franquia mais nova, né? Uma franquia mais nova, né? Que entrou há menos tempo na NBA. É verdade. E se encaixa, né? Foram muitas glórias ali no final dos anos 90, né? O último ano dos anos 90, 99, e começo dos anos 2000, e um título perdido, vamos dizer assim, ou um pouco mais à frente, que foi esse de 2014, já no último respiro de Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker, enfim. Se encaixa ou não? Acho que o Spurs não é bem por aí. O que vocês falam aí? Tirem para o ímpar para escolher. Diga lá, Renan. Não, vou deixar o Fábio, que ele é especialista em... Ele adora o Spurs, né? Ele adora o Spurs. Delícia, adoro esse time, cara. Delícia. Não, cara, não. Assim, é louco falar assim, só para falar rapidinho, passar a bola para vocês. É louco porque realmente é isso. É um time que tem um histórico bem mais novo, que conseguiu sucesso relativamente até logo. Conseguiu fazer uma transição muito boa daquela geração de 99 para agora, por exemplo... de 99 para agora, não, de 99 para pouco depois, porque aquela passagem de David Robinson, que ainda chegou a jogar com o time Duncan, um time que tinha o Avery Johnson, Vini Del Negro, eu lembro de uns caras ali interessantes, e depois eles conseguiram passar, e assim, o trabalho do... Meu Deus do céu, do técnico, Popovich. O trabalho do Popovich parecia muito sólido, era um dos motivos da minha irritação, eu falei, não, quando esse cara tá lá, ele vai conseguir montar um time, cara. Ele vai conseguir colocar a cara dele ali e a coisa vai funcionar. Só que a coisa não funciona já há algum tempo, né? Aí não conseguiu fazer dos últimos 10 anos, aí a transição não foi tão boa. E agora tem essa possibilidade do Wembanyama. Mas é um time que me surpreendeu por isso. Porque o Popovich é um cara
que é tão assim, né? Notadamente como um dos grandes montadores de time, tá numa situação tão estranha aí, né? É as duas coisas, né? Eu até anotei isso aqui para falar. É a junção de um catalisador, como o Renan colocou aí no exemplo lá, que lá atrás, né, Fábio, eram David Robinson e Tim Duncan, e aí você tem Tony Parker, Ginobili, né? Mas vamos colocar o Tim Duncan como peça principal nisso, né? Acho que o Tim Duncan, desses caras, para mim, pelo menos, foi o maior, né? E com um treinador fora de série, né? E esse cenário está acontecendo agora de novo, que é o Wembanyama com um treinador fora de série. Porque ali realmente é um mercado minúsculo, né? É uma cidade que respira basquete, mas San Antônio não está perto de outros lugares, né? Como Los Angeles, como próprio Houston, Dallas, Boston, né? Que são mercados que muitas vezes, não estou falando aqui somente de cidades ricas, todas as cidades são ricas nos Estados Unidos, né? Mas cidades grandes, né? Mas cidades que já têm o basquete desenvolvido e que tem jogadores gostam de morar lá, enfim. Então, acho que o Spurs é a junção dessas duas coisas, né? Para fazer funcionar. Faz sentido, né, Renan? Sim, sim. Eu acho que é muito isso que você falou. O San Antonio precisa realmente, sempre teve, né, esse catalisador, esse cara que agrega. E aí sofreu quando tentou fazer um pouco diferente, que foi da saída do Kawhi, a vida do DeRozan, tentou fazer esse lance de montar o time com a galera que está de fora, que está no mercado. E não é um time que tem isso aí. O Popovich não tem isso com ele, de conseguir montar time trazendo gente de fora. Sempre foi com quem vem já do time, que vem de draft e tudo mais. Então sofreu um pouco com isso. E aí sofreu com o quê? Com o Safra. Por mais que ele tancava ou não pegava uma posição tão boa assim, e aí ia ter um draft bom, a peça que vinha do draft, ou as peças que vinham do draft, e depois com trocas, não eram tão boas. Finalmente veio aquilo que é, entre aspas, aí, o LeBron James do século XX, aí, né? Século XX não, porque LeBron James é do século XX. Mas que é o LeBron James dos anos 2020, né? O Wembanyama com esse hype todo, o cara que é diferente, enfim. Então acho que finalmente o Spurs tem. Aí agora vamos ver se Popovich ainda tem energia para ser esse cara de tendo o catalisador, ele conseguir ir agregando outras qualidades para o time e fazer esse time voltar. Mas é isso, é o time mais novo, é o time que tem mais títulos dentre esses últimos anos e, cara, é o time que tem tudo também para voltar a ser rápido. Não é o time que está aí para voltar, mas é o time que tem tudo para voltar a ser com uma certa brevidade. Acho que uns 2 anos a gente já começa a ver o Spurs figurando de novo nos playoffs. Só citar rapidamente, assim, nesse meio do caminho aí para tentar voltar a ser grande, teve o DeJounte Murray, que eu achei que fosse um cara que pudesse fazer uma fumaça ali, mas a coisa ainda não aconteceu. Ele tá rodando aí, inclusive, na liga e não conseguiu também crescer tanto. Mas acho que com o Wembanyama o negócio vai dar certo, sim. O menino tem futuro aí. Eu acho que pensando no futuro, o Spurs talvez esteja à frente, se o Sixers deixar passar essa janela, né? O Spurs esteja até à frente do Sixers para chegar mais próximo de reconquistar, né? Ganhar a NBA novamente. Dentre esses que nós comentamos aqui, né? Chicago Bulls, Detroit Pistons, San Antonio Spurs e o próprio Philadelphia 76ers. Galera, acho que é isso, né? Pô, legal. Isso. Falamos aqui dos times aí que querem voltar, né, a vencer, os denominados ex-campeões, ex-grandes, né? Mas todas as franquias são grandes, né? Essa comparação, às vezes, até é diferente, né? A gente sabe que a banda toca diferente lá, né? Na questão de franquia, não é igual aqui, time grande, time pequeno, né? Claro que lá tem os mercados grandes, mercados pequenos, mas, enfim, mas foi bacana o exercício. Gostou, Fábio? Com certeza, cara, com certeza. Bacana para poder relembrar, né? Na época que esses times eram vencedores, agora, e projetar o futuro. Bem interessante, sempre massa. Legal. Beleza, então. Mais alguma coisa, Renan, Fábio? Podemos encerrar por aqui mais um episódio, número 214 do Bola Laranja? Ou tem mais alguma adição aí? Música, né, Fábio? Com música, né? Música, assim, fazer uma
uma referência aí, né? Já que esses times aí no passado tiveram glória, mas que estão tentando se manter para sempre aí na liga, a gente faz uma ligação com o Oasis, que voltou, e aí a gente vai usar a música com sotaque de Manchester, tudo, Live Forever, do Oasis. É a música do episódio. Isso. Muito bom. O Miguel tá relaxando, porque ele não tá colocando as músicas na versão áudio, ele acha que eu não tô de olho, mas eu tô. Mas eu vou cobrar, e na próxima ele vai ser obrigado a colocar. Certo? Obrigado, gente. Obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal se você está aqui assistindo pelo YouTube. Se estiver ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, não esqueça de seguir a gente e avaliar com 5 estrelas, né? Para dar aquela força pro Bola Laranja. Agradecer aos nossos patrocinadores, NK Multimarcas, Shopping das Cortinas e Estrela Bet. Todos os links para levar vocês para os nossos patrocinadores e conhecê-los melhor estão aqui na descrição desse vídeo e desse áudio. E é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta com o episódio número 215. Esperamos que já tenha alguma movimentação já pensando na próxima temporada. Mas é isso. Valeu e até a próxima. Um abraço. Valeu, galera.